Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Ó divina vontade, reina na minha vontade. Uno a minha voz à tua, o meu coração ao teu coração, a minha oração à tua oração eterna. Por meio do teu Fiat onipotente, coloco-me espiritualmente em cada tempo, em cada geração, em cada alma que existiu, existe e existirá. E por cada pecador, ó meu Jesus, por todos que te ofenderam, te ofendem e te ofenderão. Ofereço-te a minha pequenez fundida à tua vontade divina, como súplica de amor, reparação e salvação. Peço-te por cada lágrima escondida, por cada coração endurecido, por cada alma perdida, que nenhuma se perca, que todas conheçam o teu amor infinito. Ó Pai eterno, olha para o teu Filho Jesus Cristo crucificado, recebe os méritos infinitos de sua paixão, em favor de todos os seus filhos dispersos, rebeldes e feridos. Rainha Mãe, porta do reino da divina vontade, une-te a esta súplica, cobre cada pecador com o teu manto sagrado, forma em cada criatura a vida do querer divino. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, sopra sobre cada alma e inflama o mundo com o fogo do Fiat divino. Amém. Continuando então a meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 17. Vitória na prova contra as tentações. Agora, essa dura batalha, embora não me lembre muito bem, entre dias ou semanas separadas, durou 3 anos. Ainda que não parassem por completo, começaram a mitigar. Lembro-me de que, depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para os pôr em fuga, que era desprezá-los e não lhes prestar nenhuma atenção, e que eu deveria fingir que eram tantas formigas. Sentia-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes, e fazia assim. Olha que legal, né, que Jesus vem trazer para nós. Jesus, ele vem nos ensinar como desprezar quando vem um pensamento maligno na nossa cabeça. Nós devemos fugir deste pensamento. A gente deve estar sempre em comunhão com Jesus. E nós estaremos sempre em conversa com Jesus, nós estaremos sempre com Ele. Então, se vem algum pensamento maligno na nossa cabeça, nós vamos recusar este pensamento, porque se ele for um pensamento de temor, um pensamento de maledicência que o demônio possa vir trazer para nós, Jesus ele vem infundir força na nossa vida, com a conversa que nós vamos ter diariamente com ele. Então, nós nunca podemos levantar e não dar um bom dia para Jesus misericordioso. Imagine a gente acordar e não dar bom dia, Jesus, bom dia ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Não estar em comunhão com Deus. Então, se nós não estamos em comunhão com a Santíssima Trindade, com a Mãe de Jesus, com o nosso anjo da guarda, com São Miguel Arcanjo, então é para lá que nós vamos. Nós temos a plena certeza, eu tenho a plena certeza de que eu vou estar com Jesus depois da morte. Então, nós trabalhamos aqui na nossa vida para isso, para amar mais e mais Jesus. Então, não é uma competição, é o amor que nós temos por Ele. É o nosso pulsar do coração dizendo para Jesus: Eu te amo, a cada batida do nosso coração. A gente saber que a gente está aceitando o que o Senhor vem nos propor, o que o Senhor vem nos ensinar, desprezar o que o inimigo traz para nós e aceitar toda a vontade de Deus na nossa vida, boa ou não tão boa, nós vamos aceitar e assim a divina vontade ela vai prevalecendo e vai chegar um momento que nós vamos estar submersos na vontade de Deus. Nós vamos rejeitar a nossa vontade. Vai chegar um momento, como a Luísa ela traz para nós aqui um grande ensinamento. É a vitória na prova. Então, nós teremos provas, nós teremos tentações, mas Jesus, ele também vai nos trazer o ensinamento, como pôr em fuga,
e desprezar esses maus pensamentos que vêm na nossa vida, porque a gente acaba acostumando. Eu lembro que uma época eu vivia de murmuração, de reclamação. Aí eu comecei a perguntar para Jesus, conversar com Jesus. O dia inteiro ficava em conversa com Jesus. E aos poucos ele foi tirando. E é muito incrível no passar, com o passar do tempo, conforme a gente vai tendo intimidade com Deus, a gente ouve Ele de uma forma muito sensível, muito agradável. Ele vem, e ele fala coisas assim incríveis do nosso dia a dia. Ele fala, ele é simples, ele é humilde, ele nos ensina coisas assim como na nossa casa, como até lavar uma louça, como lavar uma roupa. Ele sempre vai trazer uma proposta boa para nós que somos donas de casa, ou para a criança. Ele vai infundir a sua alegria, a sua sabedoria, para quem está disposto a não ser aquela criança rebelde que rejeita os ensinamentos do pai. Então, o que nós temos que fazer é aceitar a divina vontade em nossa vida, mesmo que não seja tão boa, mesmo que ela seja algo ruim que vem e traz aquele mal-estar horrível. A gente faz aquela entrega para Jesus, ah, Senhor, eu aceito. Aconteceu isso, poxa, fiquei com o coração amargurado, fiquei triste, fiquei chateado, fiquei chateada, mas eu entrego para ti, Senhor. É a tua vontade para me curar, para matar a minha vontade humana, que assim seja. E assim nós vamos vivendo o plano de Deus, vivendo a vontade de Deus, vivendo o que Deus quer para a nossa vida, o que Ele sempre desejou para nós. Então, Luísa vai nos dizer: sentia-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes, e fazia assim. Quando faziam um barulho, rumores, eu lhe dizia: se vê que não tem nada a fazer. O que para passar o tempo estão fazendo tantas tonteiras? Façam, façam, que depois, quando se cansarem, terminarão. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados que faziam ruídos mais altos. Eu os sentia ao meu lado, tornando-se mais fortes, e faziam violência para me levar. Podia sentir o cheiro horrível ao calor do fogo. É verdade que no meu íntimo sentia um estremecimento, mas compelia e lhes dizia: mentirosos que sois! Se isto fosse verdade, desde o primeiro dia o haveriam feito. Mas, como é falso, e que não tendes nenhum poder sobre mim, exceto aquele que vos é dado do alto. Por isso, digam, digam. E depois, quando vos cansardes, morrereis. Então, que Jesus vem dizer ao meu coração agora? Nós não podemos confrontar os espíritos malignos. Se o maligno vem trazer alguma dificuldade na nossa vida, porque eles são mentirosos, eles são falsos, eles que inventaram a mentira. Então, eles sempre vão estar mentindo para nós. Mas o que Jesus vem nos dizer é para que, se acontecer alguma coisa controversa na nossa vida, nós devemos evitar ficar culpando o maligno por isso. Que foi ele, foi, Deus permitiu. Não podemos dar ênfase para ele jamais. Temos que saber que se aconteceu, foi permissão de Deus. Então, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa vida, ela é canalizada para Jesus. Ela é canalizada para Deus. O nosso viver no nosso dia a dia, ele é canalizado para Deus. Se Deus permitiu que algum demônio viesse a tentar a nossa vida, foi permissão dele. O poder é de Deus. O poder não é do demônio. O demônio não tem poder algum sem que Deus o dê para ele esse poder. Então, o que nós temos que entender é que Jesus, ele quer nos purificar. Que nós temos que compreender que ele protege, ele nos cuida. Ele pode até mandar a tentação, a prova que tiver que vir, é para que a gente vença, para que a gente entenda. Eu sou de Deus. Deus está trazendo isso para mim, para me fortalecer, para me purificar, para trazer a vontade dele para minha vida, para matar a minha vontade. Estou nos braços de Jesus, não estou
em nenhum outro lugar. Mas mesmo que eu passasse pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu passasse por perigos, né, que muitos são imaginários, mas muitos são reais, Jesus está comigo. É nisso que eu tenho que focar. Jesus Cristo está comigo. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele veio e ele está aqui para me ajudar. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Nada de ficar dando ênfase ao maligno. A nossa ênfase, o nosso amor, tudo é para Deus, somente a Deus. E saber que Nossa Senhora e Jesus, nosso anjo da guarda, eles estão plenamente ao nosso lado, junto conosco. Se acontece algum mal, são provas que Jesus Cristo traz para nós. Porque como ele vai saber se nós já passamos por aquela fase? Nós mesmos precisamos dessas provas para saber. Aí Jesus vai mandar uma prova para nós. Vamos supor que ele mande uma doença ou que ele manda um dia ali que não foi muito bom. Nós temos que ter a plena confiança que aquilo ali é uma prova, não importa o tempo que dure, se dure um dia, 2 dias, 15 dias, um mês, um ano, 2 anos, não interessa. É viver um dia de cada vez na graça de Deus, confiando em Deus, confiando que Jesus Cristo está conosco. E Luísa continua. Se, pois, gemiam e gritavam, lhes dizia, o quê? Não saíram bem as coisas hoje? Lamentai-vos, porque vos foi tirada alguma alma. Pobrezinhos, não se sentem bem, porém quero também eu fazê-los lamentar outro pouco. E começava a rezar pelos pecadores, ou a fazer reparações. Às vezes ria-me quando começavam a fazer coisas habituais, e lhes dizia, como posso temê-los, raça vil? Se fossem seres sérios, não teriam feito tantas tolices. Vocês mesmos não se envergonham? Não façam o que os torna ridículos. O que nós temos que fazer quando a tentação vier? Reparações por todos e por cada pecado. Amar Jesus. É a nossa vida. É amar Jesus sobre todas as coisas. Não interessa o que o maligno possa trazer para nós, o quão ridículo eles são. Isso não nos interessa. O que nos interessa é que o nosso amor é por Jesus. É ajudar Jesus recuperar almas que estão totalmente perdidas. Nós estamos aqui para viver na divina vontade e para amar Jesus, para fazer a vontade dele, como diz na oração, fazer por todos e por cada pecado. Nós estamos com Jesus Cristo, rezando sempre pelos pecadores. Não que nós não somos pecadores, mas nós estamos tentando viver a divina vontade. Então, sempre vai ter um período dessa purificação na nossa alma. Sempre Jesus vai trazer as dificuldades para que a gente passe pelas provas e ele esteja ali assistindo e nos dando força. Vai em frente que você vai conseguir, mesmo diante das controvérsias da vida. Depois se me punham tentações de blasfemar ou de odiar a Deus, oferecia aquela pena amarguíssima, aquela violência que me faziam, porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todos os louvores, eu era forçada a fazer o contrário, em reparação de tantos que livremente o blasfemam, e que nem sequer se lembram que existe um Deus, e que estão obrigados a amá-lo. Então, o que Jesus vem dizer ao meu coração é que tem tantas pessoas que elas vivem as suas vidas como se Deus não existisse. Elas seguem uma vida, muitas vezes, de 50, 60, 70 anos, uma vida de mornidão, achando que Deus não existe. E elas estão usurpando o que é de Deus, elas estão usando tudo que é de Deus, mas elas não acreditam que Deus existe. Isto já é uma grande blasfêmia contra o Senhor, contra Deus, contra o Criador, porque nós fomos criados por Deus. Então, tudo o que existe aqui na Terra foi criado antes de nós.
depois que o homem foi criado. Então, isso tudo foi colocado o homem aqui para que o homem usasse disso, mas não é do homem. Mas o homem acha que é. É incrível porque como que a pessoa consegue viver uma vida sem compreender que ela vai morrer um dia, que isso daqui não é dela, que isso daqui é de Deus. E quando ela morrer, ela vai se encontrar com o Criador. É uma coisa tão óbvia que as pessoas não param para pensar nisso. Eu, na minha ignorância, eu não consigo compreender isso, que a pessoa não entende que existe um Deus acima de nós, acima de tudo, o primeiro e último, único, que nos criou. Isso isso está colado na minha mente, no meu coração. Se me incitavam ao desespero, em meu interior dizia: não presto atenção nem no paraíso nem no inferno. A única coisa que me apressa é amar a meu Deus. Este não é o tempo de pensar em outra coisa, senão que é tempo de amar quanto mais possa ao meu Deus. O paraíso e o inferno os deixo em suas mãos, e ele que é tão bom me dará o que mais me convém, e me dará um lugar onde possa glorificá-lo mais. Isso é uma declaração de amor para Deus, né? Dizer que o que interessa e o que nós temos pressa é amar a Deus, que é o que importa. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira querendo casa, carro, é, tantas coisas que as pessoas almejam, roupas e tudo mais. E hoje, eu vou dar um exemplo aqui da minha vida, que eu era desse jeito, que eu vivia querendo ter mais uma casa, mais um terreno, um carro, queria ter um monte de coisas. Só que hoje eu percebo, assim, eu saía e gastava no cartão de crédito muito, chegava a gastar 3.000 num dia, assim, que saía. Ia no shopping e gastava absurdamente. Hoje, eu vivo apenas com a roupa que eu preciso, ando de bicicleta e tenho apenas o que eu preciso. A minha casa é pequena, não gosto de casa grande. Eu aprendi a viver do jeito simples, modesto, sem extravagância nenhuma. Tenho somente o que é necessário realmente, nada de supérfluo. E isso traz uma felicidade indescritível. E o que mais me agrada, o que mais agrada que eu percebo em Deus é isso, é viver uma vida modesta, simples, amando Jesus Cristo, amando a Deus. Então, o que preenche a minha vida hoje é o amor que eu tenho por Jesus, é o amor que eu tenho por Nossa Senhora, pelo meu anjo da guarda, pela Santíssima Trindade. É isso que move a minha vida, que move o meu ser, que me move para acordar pela manhã e dizer bom dia, meu Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Nossa Senhora, bom dia, o meu anjo da guarda, bom dia, Miguel. Então, isso é muito, eu acho muito incrível isso, eu amo isso, eu amo essa vida de falar com Jesus, de estar com Jesus. É a vida mais maravilhosa que existe. E por que eu vou querer um monte de coisas para ficar me preocupando com para quem vai ficar ou porque nós vamos morrer, não tem outro jeito. Então as pessoas têm muitas coisas para ter muitas preocupações. Então se a gente tem pouca coisa, tem pouca preocupação. Não fica se preocupando com nada, além de amar a Deus, além de que tudo está nas mãos de Deus. Ele é que vai decidir quanto você me amou, quanto você não me amou, para onde você vai, para o paraíso ou para o inferno. Ele é que vai decidir, está tudo nas mãos de Deus. Nada está nas nossas mãos. Tudo que acontece é divina vontade. Tudo que acontece é o que Deus quer que aconteça. Ele é o primeiro e o único. Isso é muito simples. Isso é muito simples de entender. A partir do momento que a gente compreende que Deus, ele é antes de tudo, não precisa de mais nada, não precisa ficar se preocupando com as coisas. Está tudo nas mãos dele.
Jesus Cristo ensinou-me que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã apreensão, de toda dúvida, de todo temor, era declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios, não querer ofender a Deus, mesmo que custe a própria vida, não querer consentir a qualquer tentação do demônio. Olha o que Jesus vem trazer para nós. Ele ensinou, ele nos ensina que a maneira mais eficaz que para a alma ser livre e não ficar apreensiva ou ficar com dúvida ou com temor é declarar e ter firme propósito de amar a Deus, ter a firmeza de que o nosso coração é de Deus, que a nossa vida é de Deus, que tudo que acontece é porque Deus quer que aconteça, porque o poder é dele, porque a glória é dele, tudo é dele. Nós somos dele. E isso se pode fazer assim que a alma adverte que vem a tentação, no momento da batalha e à medida que começa a se sentir livre, e também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não, porque é só recordar a promessa lhe restituirá a calma, e se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que se tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário, e assim ficará livre de todo o temor. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para sua confusão. E onde acreditava ganhar, perdia, já que de suas próprias tentações e artifícios, a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. O que Jesus está dizendo para nós aqui é que sempre que a gente percebe que vem uma tentação, que vem uma batalha, nós não podemos consentir que o demônio continue naquela batalha. Nós vamos estar sempre com o nosso coração em Deus, amando a Deus. Se vem a batalha, é permissão de Deus, mas nós não podemos, nós temos que, quando ela vier, nós temos que nos lançar aos pés de Jesus. Nós temos que clamar a Jesus. Nós temos que buscar a Jesus e não inquietar a nossa alma. A nossa alma tem que estar plena de Deus, tem que estar repleta de Deus. Se a nossa alma estiver repleta de Deus, pode vir a tentação que vier, nós a venceremos com Jesus Cristo. Nós por nós não sabemos nada. É Jesus que vence em nós. É Jesus que está em nós que vai vencer. Nós não temos a capacidade. Nós somos seres humanos. Nós não temos a capacidade de vencer nada. É Jesus que vence por nós. O outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi a seguinte: se me tentavam ao suicídio, eu devia responder: não tenhais nenhuma permissão de Deus. E mais, para vosso despeito, quero viver para poder amar mais ao meu Deus. Que coisa, né? E tem pessoas que elas cometem o suicídio. Tem que estar muito desesperado para cometer o suicídio, para pensar em suicídio. Às vezes que eu fiquei em depressão, que eu pensava nisso, imediatamente já vinha outro pensamento. Quando eu pensava, eu vou me matar porque eu não tenho nada, porque eu não sou nada, e realmente eu não sou nada. Só que o pensamento do suicida, ele é diferente. Ele acha que Deus não ama ele. Então, a partir do momento que a gente tem essa compreensão de que Deus nos ama, de que Deus não ia formar, não ia criar o ser humano para brincadeira do demônio, não. Nós temos que ter a plena certeza que Jesus Cristo nos ama, que o Pai nos ama, que a Santíssima Trindade, eles se juntaram para formar o ser humano, fez a terra e, por último, ele fez a maior obra dele, que é o ser humano. Ele não ia criar nós para ser joguete nas mãos do demônio. Ele nos fez porque ele nos ama. Então ele vai segurar a nossa mão. Se vier algum pensamento, nós temos que nos segurar nele e dizer: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, é esse o pensamento que nós temos que ter.
Se eu fosse espancada, eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados, e não só isso, mas oferecer tudo como atos de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Isso que a Luísa está narrando é o que aconteceu com ela. Não quer dizer que isso vai acontecer conosco, mas se vier alguma tentação na nossa vida, nós temos que agradecer a Deus e oferecer como sacrifício de louvor a Deus, por tudo que Ele fez por nós, por tudo o que Jesus Cristo sofreu por cada um de nós durante seus 33 anos, durante as 24 horas da paixão, todo o sofrimento que Ele passou para curar a nossa alma, para curar a nossa vida, para nos dizer o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos quer perto dele. Ele não ia trazer milhares de páginas de livros de Bíblia e de tantas formas que trazer aqui para o ser humano para dizer que não nos ama, para nos deixar a vontade ali, para que o demônio fizesse o que quisesse com nós. Não, Jesus nos ama de todo o coração, Ele nos ama, e é isso que nós temos que compreender. Finalmente, uma tentação feia que durou pouco, cerca de 1 ano e meio com os demônios tão horríveis. Eu devia ficar grávida e depois parir um menino demônio com chifres. Minha fantasia crescia tanto que eu me via diante de uma confusão horrível, pelo que se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento. Então, a Luísa, ela está narrando aqui as terríveis coisas que aconteciam com ela, que Jesus permitiu que ela passasse pela purificação da alma dela, para que ela fosse a filhinha da divina vontade. Então, tudo isso ela passou até o volume 11 para a purificação da sua vontade humana, para ser para ela passar para a vontade divina, para ela fazer a vontade de Deus e para ela compreender e passar para nós tudo que Jesus ensinou para ela. Então, nesse livro do Livro do Céu, Jesus está nos ensinando de várias formas, de milhares de formas de como vencer a vontade humana e fazer a divina vontade. Então é nisso que nós estamos nesta jornada aqui, e Jesus está nos trazendo cada dia uma informação nova, uma luz nova, para que a gente compreenda o desejo de Deus para cada um de nós. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.